Ontem eu gravei um vídeo que gerou uma certa polêmica, quando eu disse que o carnaval no Brasil é o clímax da podridão da cultura brasileira. E eu reafirmo isso, é o clímax da podridão. Tem um outro fato nesse carnaval desse ano em específico que causa mais repulsa ainda. Em alguns desses bloquinhos aí, principalmente em regiões do Nordeste, né, onde tem lá um cantor da lacração da Lei Rouanet e começa a puxar o coro sem anistia. É justamente a esquerda que diz lutar pelos direitos humanos, contra a tortura, contra a perseguição política, contra a censura, coloca aquela cambada de acéfalos esquerdistas para gritar sem anistia. E eles vão, todos segurando a sua cachaça na mão, espalhando as suas doenças venéreas, começam a gritar sem anistia. E aí ontem saiu uma matéria na Veja, que é necessário que seja compartilhada com o maior número de pessoas possível, que foi essa matéria daqui. No meio do carnaval, a Veja publica: as reclamações dos presos do 8 de janeiro, maus tratos, tortura e tentativas de... Aí eu não posso falar. A associação que reúne familiares dos presos encaminhou denúncia ao Congresso e cobra ações de entidades de defesa dos direitos humanos. Bom, de antemão é preciso falar que, sob a liderança do Zucco, a oposição já está fazendo um requerimento para que seja criada uma comissão externa para que nós, deputados, possamos ir até os presídios para ver como estão as condições dessas pessoas, se elas estão sendo bem tratadas ou não, e averiguar essas denúncias. Mas aí a matéria continua. A Associação de Familiares das Vítimas do 8 de janeiro, ASFAV, data em que vândalos invadiram e depredaram o prédio do Palácio Planalto, e o Congresso e o Supremo Tribunal Federal preparou um dossiê para denunciar o que considera violações em série aos direitos humanos. A entidade entregou à Câmara dos Deputados um documento catalogando 59 ofícios enviados nos últimos 2 anos para órgãos do governo e entidades que historicamente defenderam os direitos humanos no país, a maioria sem resposta. Olha que curioso. As mesmas entidades criadas pela esquerda para defender os direitos humanos, que defendem ali traficantes, que defendem pedófilos, que defendem tudo, ignora essas pessoas que nunca passaram por uma delegacia e foram presos por estarem se manifestando, tá? A ASFAV relata casos de tentativas de má qualidade de alimentação, distribuição de água suja, falta de banheiro e material de limpeza. A defensora pública Emanuela Saboia, que acompanhou os processos, confirma que há problemas no atendimento aos presos. O trabalho dela é verificar se os presídios possuem condições sanitárias de saúde adequadas, alimentação, banho de sol, lotação de celas e itens que os presos recebem. Eles pedem ajuda principalmente em relação à questão de direitos humanos, diz. Muitos que foram presos são idosos e possuem comorbidades. Idosos. A Defensoria Pública do DF confirma denúncias de... Isso mesmo. Além dos idosos, a defensora afirma que muitas mães com filhos pequenos foram levados para presídios femininos. São, segundo elas, mulheres que se dizem inocentes que não teriam participado do quebra-quebra. Manuela conta que no primeiro dia das mães, após as prisões, havia uma preocupação muito grande com 6 mulheres que passavam por uma situação de depressão profunda. As policiais penais fizeram turnos para observar essas mulheres, com medo que tirassem a própria vida, já que houve tentativas de... Essa é a seriedade do que a gente está enfrentando e por que a anistia é tão importante. E aqui, você se lembra daquela mulher que pegou acho que 14 anos de prisão, foi condenada pelo Moraes e os seus vassalos do STF por pintar com batom, que você pode lavar com água, o perdeu mané. A mesma frase que o Boulos disse satiricamente quando eles estavam naquelas viagens pelos Estados Unidos. E aqui são os filhos dela. Oi, eu sou Rafa, eu sou filho da Débora, minha mãe da presa. Eu quero muito que vocês nos ajudem a tirar ela de lá. Por favor, nos ajude, a gente quer muito que ela saia de lá. Oi, meu nome é Caio. Eu sou irmão do Rafael. Eu quero que você nos ajude a tirar minha mãe de lá. Ela está presa lá em Rio Claro. Por favor, ajude a gente. 14 anos, a mãe desses meninos pegou, porque ela pintou Perdeu o Mané numa estátua na frente do STF. A estátua que deveria representar o equilíbrio, que a justiça é cega, mas que o presidente da justiça fala Perdeu Mané. E aí hoje, essa imagem correu o Brasil inteiro. Enquanto o Brasil está celebrando
o Oscar para aquele filme, dizendo que é contra a ditadura, ainda estou aqui. Pois é, senhoras como essa daí ainda estão presas. Avós que nunca passaram pela delegacia, nunca atravessaram a rua fora da faixa, nunca cometeram crime algum, estão sendo condenadas a 17 anos. Essa semana, antes de ontem, 47 pessoas foram condenadas, mais 47 por Alexandre de Moraes. A anistia é a prioridade para qualquer pessoa hoje que consiga entender o que está acontecendo com o Brasil, que tenha 2 neurônios. A anistia é desfazer uma das maiores injustiças já feitas pela injustiça brasileira. Não posso nem falar que é uma justiça mais. Então nós vamos continuar lutando. Enquanto você vê aí bloquinhos de carnaval gritando sem anistia, nós precisamos juntar todas as pessoas de bem desse país nesse propósito. E é por isso que dia 16 de março, em Copacabana, essa é basicamente a prioridade da manifestação. Isso tem que acabar. O que eles estão fazendo só pode ser comparado às justiças de Cuba, Coreia do Norte, China e Venezuela. Isso tem que acabar.